E para falar mais sobre esse assunto e entender melhor como essa alta afeta a nossa vida, recebemos aqui no estúdio o pesquisador do NUPS, professor Edson Trajano. Boa tarde, professor. Muito obrigada por ter vindo aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Professor, então vamos lá. Primeira pergunta. Em 2022, a cesta teve um aumento de 21%, né? Conta pra gente como que isso afeta no bolso do consumidor. O consumidor acaba tendo menos dinheiro, sobra menos do salário dele para ele aproveitar com a família, por exemplo, alguma viagem ou em outras questões também? É importante destacar que o aumento no preço da cesta, ela aconteceu em 2022, mas esteve muito presente já nos últimos 3 anos. Esse aumento de 21,18% em 22 é a maior alta no preço da cesta básica dos últimos 20 anos. O NUPS faz esse levantamento desde 1996. E só em 2002 nós tivemos uma alta maior do que essa de 2022. Lá em 2002 nós tivemos uma alta de 23,35%. E agora essa é uma de 21,18%. E qual é o grande problema? Enquanto a cesta básica subiu mais de 21%, o salário mínimo aumentou em 10%. Então, isso reduziu o poder de compra das famílias na aquisição dos produtos da cesta. E o complicador é que aqueles trabalhadores, as famílias com menor renda, gastam proporcionalmente mais na aquisição dos itens da cesta básica. Qual o resultado disso? Encolheu muito o orçamento das famílias e, sobretudo, na aquisição de alimentos, sobrando menos dinheiro para outros gastos na unidade familiar. Uhum. E, professor, no ano passado teve uma elevação no preço dos combustíveis, né? A cesta acabou ficando mais cara. A gente sabe que muitos produtos da cesta são transportados por caminhões, né? E aí teve a alta no preço do diesel. Agora teve a redução, mas para o final do ano o governo acabou de falar que por 60 dias vai continuar congelando os impostos federais. Quando isso voltar, acabar esses 60 dias, o preço dos combustíveis voltar a aumentar, a cesta básica pode voltar a ter uma elevação no valor também? Nós temos que pensar, ocorreu lá em 2022 duas razões principais para o aumento do preço da cesta. Primeiro, o custo da produção agrícola foi impactado com o aumento nos insumos, principalmente os fertilizantes que são importados da Rússia e Ucrânia, e a guerra provocou essa alta nos preços. E os combustíveis, nós tivemos alta principalmente no primeiro semestre. Foi uma alta muito significativa, puxado por todos os tipos de combustíveis, e depois o governo fez uma medida, a partir do mês de agosto, reduzindo a carga tributária, sobretudo do etanol e da gasolina. Isso impactou na inflação, nós tivemos uma queda mais acentuada na inflação, a inflação fechou com um patamar menor que 6%, 5,72%, só que qual o resultado disso? O custo da cesta básica é muito impactado em função do óleo diesel, e o preço do óleo diesel não teve redução significativa. Então nós temos que lembrar que lá no início de 2022, o óleo diesel era o combustível mais barato do Brasil. E agora, no final de 2022, o óleo diesel é o combustível mais caro. E o óleo é importante tanto no processo de produção agrícola quanto no transporte, sobretudo feito com caminhões no Brasil. O que pensar para frente? Se a volta dos combustíveis afetar, a volta dos impostos sobre os combustíveis afetar o etanol e a gasolina, o impacto no preço da cesta não vai ser tão significativo, porque o transporte não é feito com carros movidos a gasolina. Uhum. Então, agora, se aumentar o preço do óleo diesel, aí nós teríamos problemas mais sérios. Mas esperamos que, se ocorrer uma volta na carga tributária, que isso não ocorre no segmento de óleo diesel. Acredito que o governo não aumentará a tributação sobre óleo diesel no Brasil. E conta pra gente, professor, quais foram os vilões da cesta básica em 2023, né? Além dessa questão que a gente acabou de conversar aqui de combustível, o que causou o aumento na cesta? O grande vilão da cesta básica em 2022 foi a cebola. Na pesquisa feita pelo NUPS, a cebola aumentou em 163%. Uhum. Também a pesquisa nacional feita pelo IBGE, a cebola aumentou 130% em 2022. Então, a alta no preço da cebola está diretamente ligado
ao aumento nos custos de produção, seja transporte, seja insumos, e uma redução na área plantada. O Brasil tem batido recorde no processo de produção agrícola, mas muito puxado pela cadeia da soja. Um outro segmento que tem crescido bastante é o de celulose no Brasil, com o avanço da área plantada, principalmente de eucalipto em algumas regiões brasileiras. Isso é bom para a balança comercial brasileira, mas não necessariamente para o processo de produção de alimentos no país. Então é interessante destacar que grande parte da produção de alimentos no Brasil, principalmente esses ligados à cesta básica, ele é feito mais pela agricultura familiar. O incentivo à agricultura familiar é importante para que você tenha uma boa oferta desses produtos nesse momento. E para 2023, professor, em 2022, dos 12 meses do ano, 10 tiveram aumento no preço da cesta básica, né? O que a gente pode esperar para esse ano agora? Vamos esperar boas notícias. Eu sei que o cenário é ainda bastante difícil pensar, né? O governo assumiu agora, não sei quais ainda serão as ações que serão praticadas nessa história, mas um aspecto positivo é pelo menos a promessa que o aumento no salário mínimo será maior que a inflação. Isso ajuda principalmente as famílias com menor renda. Mas nós temos que também analisar o cenário externo. Esperamos que a guerra Rússia e Ucrânia termine o mais cedo possível. Isso ajuda tanto no preço dos fertilizantes quanto no preço dos combustíveis. Isso é uma boa notícia se isso acontecer. Mas é necessário ficar bastante atentos porque os preços já começaram a subir. Agora, em janeiro, por exemplo, nós tivemos uma alta não explicada do preço dos combustíveis. Ou seja, não aumentou o preço do petróleo, não aumentou a tributação sobre os combustíveis e muitos postos aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, aumentaram em média em 10% o preço dos combustíveis na primeira semana de janeiro. Então é importante ficar muito atento a essa questão da especulação nesse momento de transição do governo.